Olá amigos, tudo bem? Marco Ferrari, sommelier falando. Sejam bem-vindos. Essa é então a terceira aula do nosso workshop. Hoje vamos falar de degustação. A degustação, mas antes de falar sobre a degustação, queria indicar dois livros que podem ser interessantes para quem quer se aprofundar mais no assunto. Vou começar primeiro por esse livro da Jancis Robinson, que é um livro mais para iniciante, para quem quer se iniciar na degustação, com uma orientação bastante fácil de compreender, dicas bem simples, bem fáceis de serem seguidas, e é mais indicado para quem é, vamos dizer, iniciante na degustação, quer iniciar e quer ter acesso a uns exercícios, etc. e tal. Então esse livro aqui da Jancis Robinson. Jancis Robinson é uma inglesa, Master of Wine, escreveu toneladas de livros e etc. E esse é um deles, esse é dedicado à degustação. Já para quem tem um conhecimento mais avançado, quer se especializar mais e quer entrar mais no detalhe, até diria técnico da degustação, esse aqui é a Bíblia da Degustação, O Gosto do Vinho, de Émile Peinot e Jacques Blouin. Émile Peinot é um dos mais importantes, já faleceu, um dos mais importantes enólogos da região de Bordeaux, professor da Universidade de Bordeaux. Então esse aqui realmente já é um step acima. Então você primeiro lê o livro da Jancis Robinson, depois vai ler esse aqui que vai aumentar suas noções bastante. A degustação é um exercício muito importante. Em minha opinião, é talvez o mais importante de todos. Por quê? Porque é através da degustação que você conhece o vinho. Qual é a outra forma de você conhecer o vinho? Pelas leituras, pelas dicas, pela orientação, pelos aplicativos. Esse aí já não acho tão interessante, mas enfim, estamos aí. Enfim, tem várias maneiras de conhecer o vinho, mas a verdadeira maneira para você conhecer o vinho, para você criar uma capacidade, uma competência, noções realmente de como é que você vai avaliar aquele vinho, vai saber se gosta daquele vinho, dentro até dos parâmetros técnicos, para saber se aquele vinho tem qualidade, é só através da degustação. Senão é ouvir dizer, o cara me disse isso, o cara me indicou aquilo. Você vai aprender, treinando a degustação, aprendendo a degustar, você vai aprender a sair um pouquinho daquele negócio de eu gosto, não gosto. Eu gosto, não gosto é subjetivo, mas a qualidade é a degustação, a prática da degustação vai dar a você parâmetros técnicos, parâmetros para você poder avaliar a qualidade daquele vinho. A qualidade é objetiva. O gosto é subjetivo e não se discute, soberano. Mas a qualidade é objetiva, tem padrões e com a degustação você vai aprender a fazer tudo isso. E vamos em frente para a gente ver com melhores detalhes como é que se faz a degustação no sentido prático. Uma outra coisa interessante que eu gostaria de comentar, antes de entrar nos detalhes propriamente dito da degustação, é o seguinte: a degustação é o primeiro passo para você respeitar o vinho e se respeitar como consumidor. Beber, qualquer um bebe. Pode beber vinho, pode beber cerveja, pode beber qualquer coisa, água. Mas a degustação, primeira consequência da degustação é que você diminui a quantidade de vinho que você vai beber. Por quê? Porque você vai começar a prestar atenção, vai começar a analisar, vai começar a se interessar pelo aspecto cultural e qualitativo do vinho, por suas características diferenciadas, e você vai diminuir sua litragem, o que vai fazer bem para a sua saúde, vai fazer bem para o convívio em que você está, vai fazer bem para a sua família e seus amigos, se separa de botar boneco e fica mais atento às coisas, beleza? Vamos em frente. A degustação começa pela análise visual. A análise visual do vinho é basicamente a parte talvez mais fácil. É um momento da degustação em que você vai ver o vinho e, de acordo com as informações que a cor do vinho lhe passa, você já começa a formar alguns indícios, você vai colhendo alguns indícios que vão servir para você formar o perfil daquele vinho após o fim da análise sensorial. A degustação é análise sensorial, tá? Então, na análise visual, você vai observar basicamente três aspectos do vinho. Vai observar a limpidez do vinho, ou seja, se ele está turvo, se ele está límpido, esse já é um primeiro sinal de qualidade. Depois você vai observar a tonalidade da cor do vinho e você vai observar a intensidade da cor do vinho. Vamos aos três aspectos. Bom,
Com relação à limpidez é fácil, não precisa dizer nada, é só ver o vinho, se o vinho está límpido, se o vinho está bem transparente, bem limpinho, não tem problema nenhum. Como é que eu sugiro fazer a degustação? Folha em branco, bota uma folha em branco, quem sabe até com algumas escritas por baixo, pode ser a própria ficha de degustação, você põe o livro, você põe o copo de vinho, está aqui o copo de vinho, você põe o copo de vinho com a folha em branco embaixo. Se for um vinho branco, você vai observar a transparência. Se for um vinho tinto, você claramente não vai poder observar a transparência, mas você vai conseguir verificar outros aspectos. Esse aí é no que se refere à limpeza. No que se refere à tonalidade do vinho, vocês podem ver aqui que nós temos vários exemplos de tonalidade de vinho. Nós temos, por exemplo, um amarelo bem pálido, bem clarinho, é a tonalidade. Nós temos um amarelo um pouco mais dourado e nós temos aqui um amarelo já de um dourado bem mais pronunciado. Então essa é a tonalidade. Podemos ter amarelo com reflexo esverdeado, podemos ter vinho esverdeado, amarelo palha, amarelo dourado e por aí vai. Então essas são as diferentes tonalidades do vinho. Esse aqui é muito intenso. Esse aqui é muito intenso, esse aqui é tão intenso que quando se trata da maioria dos vinhos brancos, é sinal de que talvez, a não ser que seja um vinho específico, talvez esteja oxidado. Por quê? Porque o vinho branco tem uma característica. O vinho branco, com o passar do tempo, com o envelhecimento, ele ganha cor. Ou seja, de uma cor clarinha, a cor se torna mais intensa. Isso com relação ao vinho branco. Terceiro aspecto que eu falei é a questão da intensidade da cor. O que é a intensidade da cor? Ela é mais fácil de se observar nos vinhos tintos, ok? Esse vinho aqui é um vinho que não tem muita intensidade. Você vê a transparência, então é um vinho que tem pouca intensidade, uma cor pouco intensa. Esse é um vinho que tem uma cor bastante intensa porque não há transparência ali, ok? O vinho tinto, a diferença do vinho branco, ele com o passar do tempo, perde a cor. A tendência é que ele perca um pouquinho da cor. Então, você tem basicamente vários tipos de vinho, aqui vários tipos de vinho tinto, e no vinho tinto nós temos um outro aspecto. É mais difícil a análise visual do vinho tinto, porque o vinho tinto dá, por exemplo, para ver aqui, você tem uma cor, que é a cor do olho do vinho, da parte interna do vinho, e uma outra cor, que é a cor da borda do vinho, ou anel. Geralmente podem ser duas cores diferentes, duas tonalidades diferentes, ou pode ser a mesma tonalidade, vamos dizer assim, em degradê. Isso vai depender muito do vinho, mas é uma situação que vai lhe permitir você analisar aquele vinho e dizer, por exemplo, que é um vinho rubi com reflexo violáceo, ou um vinho rubi com reflexo grená. Então você tem essa leitura do vinho tinto que é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais complexa do que a análise visual do vinho branco. Feita a análise visual, colhida as informações, colhidos os indícios que você precisa colher com relação ao determinado vinho que você está em degustação, passa para a segunda parte, que é a análise olfativa. A análise olfativa é um momento em que você praticamente vai avaliar os diferentes tipos de aroma. Como é que isso funciona? Se faz análise olfativa segundo os franceses, que são os mais, vamos chamá-los assim, os mais detalhistas com relação à degustação, se faz em vários momentos. O primeiro momento da análise olfativa, se faz com um copo parado, olfação direta. Aí você percebe os aromas que esse vinho lhe passa. Aí nesse momento, com o copo parado, você pode perceber a intensidade de aroma e pode perceber eventualmente a presença de algum defeito. Depois o que acontece? Você vai fazer uma agitação do vinho no copo dessa forma. Isso aqui não é frescura, tá, gente? Qualquer situação do vinho, qualquer técnica utilizada no vinho nunca é frescura. Pelo contrário, sempre atrás disso tem um fundamento técnico, ok? Um motivo pelo qual a situação ocorre, pelo qual a gente faz assim. Por exemplo, o que é que eu estou fazendo agora? Isso não é frescura. O que é que eu vou fazer aqui? Eu estou
agitando o vinho, de modo que ele sobe pela parede do copo, amplia sua área de contato vinho versus oxigênio, as moléculas odoríferas, por conta disso, se soltam com mais facilidade. Lembramos que o vinho passou por um bocado de tempo fechado, trancado dentro de uma garrafa. A seguir, essas moléculas odoríferas sobem pelo copo que tem a fechadura, né? Está mais fechadinho, e você vai, portanto, conseguir pegar os aromas. E aí você vai fazer a segunda parte do exame olfativo, olfação direta com copo em agitação. A terceira e a quarta parte do exame olfativo você vai fazer depois, por último, no fim da degustação. Os aromas são muitos. São complexos. Você pode ver aqui que essa é uma representação gráfica, mas é realmente o que acontece. Quanto mais o vinho for, vamos dizer assim, encorpado, for importante, quanto mais o vinho tiver qualidade, mais os aromas são diferenciados. Então você, na análise olfativa, você avalia a intensidade do aroma, que é a sua potência, você avalia a diversidade dos aromas, ou seja, você vai percebendo o aroma disso, aroma daquilo, e isso aí são vamos dizer assim, a sua complexidade. Quanto mais aromas diferentes dentro do vinho, mais esse vinho é complexo, e quanto mais cada um desses aromas se apresenta de forma nítida, mais o vinho tem alta qualidade, ou média qualidade, ou pouca qualidade. A intensidade às vezes lhe engana. O que você tem que se questionar é se a intensidade do aroma, ou seja, a potência desse aroma, é de algum aroma bem nítido. Repito, isso vai acontecer quando? Quando, depois de uma boa prática de degustação, você adquirir uma memória olfativa capaz de perceber os diferentes aromas que se apresentam no vinho. Esse é o X da questão da análise olfativa. Prática e criação da memória olfativa, coisa que é absolutamente ao alcance de todo mundo. Não existe prerrogativa, pré-requisitos para você ser um bom degustador. É só você seguir as técnicas da análise sensorial e praticar, que você chega lá e, sem problema nenhum, se torna um excelente degustador. Vamos terminando com a análise gustativa. Terceira parte, a análise gustativa, ela envolve o quê? Envolve a boca e seus aspectos. Aí nós, na análise gustativa, então vamos considerar, essa é a boca a língua da gente, que ela reage de forma diferente de acordo com a característica do vinho. Na verdade, de acordo com a característica de qualquer alimento que a gente põe lá dentro. Então nós temos o doce, que é percebido pela ponta da língua. Nós temos o ácido, o azedo ácido, que é percebido pelas laterais da língua, e a tendência é a salivação. Nós temos o salgado, que é percebido pelo centro da língua como um todo. Nós temos o amargo, que é percebido lá no fundo da língua. E nós temos o gosto umami, como é considerado. O gosto umami não é exatamente uma unanimidade dentro dos cursos de sommelier, não é todas as instituições que levam em conta o gosto umami. Mas o gosto umami pode ser traduzido como sabor, como o gosto, sabor, algo gostoso, algo saboroso, uma acentuação de sabor, ok? É algo parecido com o efeito que o glutamato monossódico, quando é colocado em cima dos alimentos, faz com o próprio alimento, ou seja, é um realce de sabor, ok? Mas se não quiser se complicar a vida com o umami, vamos ficar nos 4 gostos principais: doce, ácido, salgado e amargo. Então, nós temos essa situação, e isso nós vamos perceber através da degustação. Então, o que é que você faz? Você vai fazer comigo, você vai fazer a seguinte etapa: você põe um pouquinho de vinho na boca, deixa ele passear pela boca como um todo, bota um pouco de oxigênio para dentro, engole e fica prestando atenção à reação da sua boca diante do vinho. Não precisa você pensar, se preocupar em alguma coisa tipo memória olfativa, etc. Não, só prestar atenção na reação de sua boca. Vamos lá. Esse vinho que eu estou degustando é um Cabernet Sauvignon leve, é um Cabernet Sauvignon de nenhum estágio em barrica, só passa por inox. Suas características, a boca, assim que eu coloquei ele na boca, ela começou a enxugar muito lentamente, senti uma sensação quase que o vinho estava enxugando minha língua, mas quando chegou na metade da língua começou a salivar. Então, as características principais desse vinho são a sensação de acidez.
que é difícil de explicar para você, porque você não pode sentir na mesma hora, mas confia que é isso mesmo. E graças a Deus, após engolir o vinho, não senti nenhum retrogosto, nenhum final de boca amargo, que no caso do vinho não é um sinal positivo, é um sinal de leve imperfeição. Então esse vinho não tem esse perigo. Alguns detalhes, né? O frutado é percebido pelo olfato, o doce é percebido pela língua. Então um vinho tem gosto doce e aroma frutado. A junção, a combinação do gosto do vinho, que são aqueles quatro, doce, salgado, ácido e amargo, com digamos assim, aquele aroma de boca, aquilo que fica dentro da sua boca em termos de aroma, formam um sabor do vinho, ok? E essa é a última parte da análise olfativa, ou seja, depois de ter engolido o vinho, aquele sabor que permanece dentro da boca faz parte da análise olfativa. É o momento em que a gente analisa o chamado aroma de boca, retrogosto, retroolfato, etc. Doce ou frutado significa isso. O vinho, o bom vinho, o vinho que tem a característica, hoje em dia se diz de característica gastronômica, ele costuma estimular a sua boca, ele costuma dar uma reação na sua boca. Então você tem que analisar essa reação para saber se se trata de um vinho ácido ou de um vinho tânico. A acidez aumenta a salivação. Então, se você, quando põe o vinho na boca, ela engole e começa a salivar, é sensação de acidez. Pelo contrário, se a boca começa a secar, é a sensação de tanino. Detalhe, tanino, tânico, tanino, etc. só se aplica vinho tinto. Não existe vinho tânico, não existe vinho branco tânico. Pelo menos 99% do branco não são tânicos. A acidez se aplica mais aos brancos, mas é muito presente nos tintos também. Então, gente, basicamente essa era a situação da análise sensorial, muito rapidamente explicada. Falta prática, mas você me acompanha, você segue, lá vai ser lançado em breve o site, e lá vai ter a possibilidade de fazer curso mais avançado, onde eu fico passando mais tempo explicando essa questão, tanto das sensações, das degustações, como também os outros detalhes do mundo do vinho. Então aqui eu vou, para finalizar, apresentar alguns vinhos que podem ser utilizados para se fazer laboratório de degustação, porque são vinhos fáceis, são vinhos de imediata compreensão. Esse aqui é um espumante Brut, brasileiro naturalmente, nós temos aí Chardonnay, Riesling Itálico, Pinot Noir e Prosecco em sua composição. Tem aqui um vinho branco, produzido também no Rio Grande do Sul. Esses vinhos todos são brasileiros. Eu sou defensor do trabalho do Brasil com relação ao vinho, sou defensor da enologia brasileira e não vou perder a minha oportunidade de botar os vinhos da enologia brasileira para frente. Aqui são alguns vinhos produzidos pela Casa Valduga, que nos ajudou em termos de patrocínio no que diz respeito à gratuidade desse nosso workshop. Esse aqui é um Chardonnay, produzido em Bento Gonçalves, 100% Chardonnay, não passa por madeira. Esse aqui é muito interessante também, um vinho rosé. Hoje a tendência de consumo de vinho rosé já está consagrada, já está bem alta e é muito interessante. Esse aqui é um Merlot. A casta Merlot é a principal tinta do Vale dos Vinhedos e da Serra Gaúcha como um todo. E esse aqui é um Merlot vinificado em tinto, também da Serra Gaúcha, é um vinho que não passa por envelhecimento em madeira. E com isso, meus senhores, eu espero que vocês tenham gostado. Repito, vai ter muito mais, mas por enquanto, fique com o meu abraço e meu desejo que você goste de vinho realmente. Tchau!